Convidamos o senhor Maurício Campos de Souza para apresentar a dinâmica das atividades que serão realizadas ao longo do dia. E após a explicação da dinâmica, iniciaremos os trabalhos e oficinas programadas, que certamente proporcionarão ricas experiências e novos aprendizados. Muito obrigado, hein? Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, primeiramente. Bom dia. Queria pedir um grande favor para vocês. Todo mundo que está aí atrás, se quiser vir para frente, eu tenho lugares aqui. Vamos ficar mais próximo aqui do palco. Eu queria também chamar aqui para frente, até para estar junto comigo nesse momento de fala, Diógenes, por gentileza, nosso representante do Banco Nordeste. Eu vou falar um pouco aqui sobre o ICB. O Instituto Caju Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que existe desde 2018. Eu, Maurício Campos, estou agora no momento como presidente executivo do Instituto desde 2022. A Ana Cristina, que está lá atrás, era a nossa diretora de ESG. E a gente tem outros representantes, infelizmente nem todo mundo pode estar presente, porque a gente tem outras ações paralelas acontecendo. Inclusive, estamos apoiando o evento de Bela Cruz aqui do lado, mas como vocês eram prioridade, a gente está presente aqui porque a gente tinha combinado aí com toda a gestão, enfim, com o pessoal. Inclusive, semana passada tivemos no FCE de Jacaraú, e aí montando aí todo esse diálogo junto com o FCE daqui, a gente conseguiu disponibilizar esse momento. A Márcia, minha amiga aqui que eu já conheço há um bom tempo, ela falou uma questão vinculada à questão da cajucultura e o turismo, e aí uma coisa que a gente, e é para vocês entenderem, hoje a gente tem uma parceria com o Banco Nordeste, o Instituto Caju Brasil está rodando todas as regiões do estado do Ceará para fazer ações. Cada localidade tem um objetivo definido. No caso especificamente aqui, como é uma área forte na questão do turismo, o nosso foco é passar informação para vocês, para que vocês possam hackear o modelo e lá na ponta, no bar, no restaurante, no hotel, nos mercados, vocês estimulem o consumo da cajuína do senhor Dodô, o consumo do doce, o consumo dos derivados de modo geral, para que a cajucultura possa estar presente nesses espaços. E o Banco Nordeste, nesse ponto, ele é fundamental nesse apoio, até porque ele vai estar dando suporte e apoio em linhas de crédito, tanto para o produtor rural, como também para quem quer investir, por exemplo, na questão do turismo gastronômico, turismo sustentável, rural, enfim, que hoje, até para a gente reforçar, se tornou uma política pública. Hoje o produtor da agricultura familiar, ele pode ser os dois. Ele pode ser o agente do turismo e colocar uma pousada no estabelecimento dele, como ele também pode ser um produtor da agricultura familiar fazendo o trabalho, seja de uma cajuína, seja o caju fruta para a mesa, enfim, nos mais diversos locais do Brasil. Então é importante a gente entender isso, principalmente numa área acadêmica, porque vocês são os formadores de opinião de quem está do lado de fora. Então eu preciso que vocês cobrem. E uma coisa fundamental, eu venho do setor de A&B, eu trabalho há 24 anos no setor de A&B, de modo geral, trabalhei com todas as grandes indústrias. A minha esposa e também diretora do ICB de SG, ela é uma profissional que trabalhou na diretoria de grandes multinacionais, e aí eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente entrou no Instituto, a minha função, a função da Ana, de toda a equipe nova que entrou, era levar a cajucultura a partir de outro viés. Por quê? Entra numa situação que é muito comum quando a gente vai fazer falas, é que as pessoas acham que a cajucultura é o primo pobre. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Hoje, no mundo, a cajucultura é uma commodity, que em 2025 gira 60 bilhões de reais. E é um mercado que cresce 5% ao ano. E por que eu estou falando isso? É importante eu falar isso para vocês e vocês entenderem, porque toda vez que tiver um senhor Dodô, se lembre, por exemplo, que mais ou menos há 6 meses atrás a gente recebeu uma encomenda de 10 contêineres da Áustria para levar cajuína. Para colocar, por exemplo, em locais de indústria fit. Por quê? Porque está crescendo a demanda. Fora isso, quando eu pego o cajuzinho que todo mundo conhece, ela tem aqui essa parte que a gente retira. Essa parte produz um óleo chamado LCC, líquido da castanha de caju. Hoje, isso aqui está sendo extremamente procurado, principalmente pós-guerra da Rússia e da Ucrânia. Isso aqui tem um potencial absurdo para a indústria química e petrolífera. Só para vocês terem uma ideia, a gente recebeu um contato, por exemplo, da Embaixada da Rússia para comprar uma quantidade de LCC que hoje o estado do Ceará não conseguiria atender uma petrolífera. Então eu quero que vocês entendam que a gente está falando de um mercado bilionário. E aí, esse aqui é o pendúnculo. A gente fala pendúnculo, mas é o fruto do caju.
Hoje, infelizmente, 85% disso é desperdiçado. Só no estado do Ceará são desperdiçadas 700 mil toneladas de pendúnculo de caju todos os anos. Se eu utilizasse isso para fazer só a utilização da cajuína e da fibra de caju, eu estou falando literalmente de bilhão que a gente está jogando todos os anos fora. E é importante a gente entender isso por quê? Porque a gente tem um estado que ele precisa crescer, precisa expandir, e a gente tem uma cultura, como por exemplo do caju, a gente já foi a liderança, e hoje a gente está nem entre os 10 maiores do mundo. Aí vem a pergunta, eu não sei se tem alguém da Emates ou algum órgão vinculado aqui, tem não, né? Mas enfim, aí vem uma pergunta que é importante. Ah, mas eu vou aumentar a produção e isso vai fazer eu aumentar o meu faturamento e me tornar mais rico, um país mais produtivo, um estado mais evoluído? Não é só isso, pessoal. É agregar valor. O jogo hoje é da inovação de agregar valor. E aí eu vou dar um exemplo. Quem vocês acham hoje que é que mais ganha dinheiro no mundo com a cajucultura? Quem acertar ganha um brinde. Nem ideia? Só para vocês terem uma ideia hoje, o maior produtor de caju do mundo é a Costa do Marfim, com 1.300.000 toneladas. E é importante, até para a gente fazer uma associação, que também ele é o maior produtor de cacau do mundo. Mas é ele que ganha mais dinheiro com esse processo? Sim ou não? O que vocês acham? Sim? Levanta a mão? Não? Então, pessoal, hoje, por exemplo, na cajucultura, quem mais ganha dinheiro nesse processo é o Vietnã. O Vietnã importa amêndoa, ele processa e manda para 180 países. E hoje a balança comercial dele só com a cajucultura é de 5,5 bilhões de dólares. E o Brasil, que tem tecnologia, tem mão de obra, tem terras, tem gente trabalhando e atuando no desenvolvimento disso, a gente não tem nem 10% desse mercado. Então é importante que a gente entenda que ele não é primo pobre. E aí quando a gente volta aqui para a questão do turismo, se lembra, acho que todo mundo já deve ter visto algum filme, ou algum documentário, ou alguma matéria, por exemplo, falando sobre as vinícolas da Europa. Por que a gente não pode ter, por exemplo, um roteiro onde o turista que vem para Camusim, vem para Cruz, ou qualquer localidade próxima aqui, que é uma região turística, ele não possa, por exemplo, visitar pós a sua visita, o seu café, o seu almoço, além de mergulho, além de um passeio no bar? Por que ele não pode conhecer, por exemplo, as produções e os cajueiros? Poder tirar um do pé, poder consumir, poder ter essa interação, isso já acontece. Isso não é novidade. Ninguém aqui está criando a roda. Então é importante a gente reproduzir isso, até porque, e agora eu vou passar para o meu amigo do Banco Nordeste, que hoje também o Banco do Nordeste vai estar desenvolvendo categorias não só para o produtor, mas também para o turismo, de experiência, rural, enfim, que esteja envolvido nesse contexto. Então é muito importante, e eu repito isso, é muito importante que vocês possam estar junto com a gente nessa luta, nesse fortalecimento. Porque isso daqui é renda, isso daqui agrega valor. Nós estamos falando só no estado do Ceará, 25 mil sítios, segundo os dados do IBGE, que produzem caju. Diretamente são 100 mil pessoas, indiretamente são 150 mil pessoas. E aí, como a gente está entrando em período eleitoral, isso elege vereador, isso elege prefeito, isso elege deputado estadual, isso elege deputado federal. Então é importante que o pessoal se lembre. Se a gente fosse colocar como uma cidade, a cajucultura hoje está entre as 5 maiores cidades do estado do Ceará. Então é importante a gente entender o potencial que ela tem.